Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a professora Cláudia Gameiro e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma das obras, né, que geralmente são cobradas dentro dos concursos para professor. Então, hoje a gente vai discorrer, né, vou fazer um resumo aqui sobre as 100 linguagens da criança. Então, são três autores, né? A Carolyn Edwards, a Leila Gandini e George Foreman. Bom, esses três autores, eles se reuniram para falar um pouquinho sobre essa linguagem. E quando a gente começa a entender, a gente vê que o título do livro não quer dizer que a criança tem 100 linguagens, né? Ela é uma expressão simbólica, então é um simbolismo que os autores colocam para quê? Para que a gente entenda que as crianças têm várias linguagens, várias formas de se comunicar com a gente, tá? Então eu vou passando aqui os slides e a gente vai falando e comentando um pouquinho sobre eles também, ok? Então vamos lá. Bom, as 100 linguagens da criança é uma expressão simbólica utilizada pelos autores do livro para destacar a ideia de que as crianças têm múltiplas formas de se expressar e se comunicar com o mundo ao seu redor. Essa expressão foi inspirada na pedagogia de Reggio Emilia, uma abordagem educacional reconhecida mundialmente pela valorização das potencialidades das crianças. Pessoal, não é quando a gente está falando que a criança é muito pequena que ela não tem potencial, que ela não traz um conhecimento dela, que ela está buscando, ela está explorando, mas ela tem todo um potencial a ser desenvolvido, tá? E essa abordagem de Reggio Emilia, ela realmente trabalha esse desenvolvimento e essa valorização. É super importante a potencialidade da criança, a gente respeitar isso, tá? Então, no livro, esses autores eles defendem a visão de que as crianças elas não se limitam apenas à linguagem verbal, mas possuem uma vasta gama de linguagens, sendo a expressão artística, a linguagem corporal, a música, o movimento, a dramatização, entre outras, exemplos dessas formas de expressão. Então, isso a gente vê, eles falam, e quem já trabalha com criança pequena, quem já trabalha na educação infantil, ou até mesmo no Fundamental 1, sabe esse tipo de linguagem. Muitas vezes, a maioria da linguagem da criança ela é não verbal. Por quê? Porque ela não consegue expressar o que ela está sentindo. Então, ela desenha, ela fala, ela se joga, ela grita. Então, ela tem esse tipo de linguagem que cabe a nós adultos entendermos e decifrarmos, ok? Bom, ao reconhecer e valorizar as 100 linguagens da criança, os autores propõem uma educação infantil que estimule e explore todas essas formas de expressão. Eles acreditam que, ao oferecer um ambiente rico em oportunidades e materiais, a criança tem a liberdade de se expressar de maneiras diversas, desenvolvendo suas habilidades, criatividade e conhecimentos de forma integral. As principais defesas do autor do livro envolvem a valorização das múltiplas linguagens das crianças, entendendo que elas não são apenas receptoras de conhecimento, mas também construtoras ativas do seu próprio aprendizado. Através das 100 linguagens, as crianças podem expressar suas ideias, sentimentos, pensamentos e descobertas, construindo significados e conexões com o mundo. Então, a partir desse momento, como o adulto vai proporcionar, né, essa estimulação, dando vários materiais para que ela possa trabalhar, para que ela possa se comunicar. Então, através disso, o adulto tem um papel fundamental nesse desenvolvimento e nessa exploração, tá? Por quê? Porque ele vai dando estímulo e a partir do momento que a criança é estimulada, ela vai respondendo aquilo, tá? Então, a múltipla linguagem, tá? Ela precisa ser valorizada nesse sentido, e é isso que os autores do texto colocam, né? Tá claramente. Não se preocupe agora
de vocês fazerem muitas anotações, porque no final eu vou trazer os principais tópicos, os principais conceitos que esse livro trabalha. Aí sim vai ser importante você anotar bastante para fazer o seu resumo e para fazer seus mapas mentais, ok? Bom, além disso, os autores também eles destacam a importância de um ambiente educativo acolhedor, estimulante, desafiador, onde as crianças tenham liberdade para explorar e experimentar as suas linguagens, sendo protagonistas do seu processo de aprendizagem. Pessoal, se você não desafia a criança a fazer alguma coisa, ela não vai fazer, tá? Então, teve um momento na escola, isso aí foi acho que no começo do ano, né? A gente está agora eu estou fazendo essa aula agora, finalzinho de agosto, né? Então, foi no começo do ano que as professoras estavam trabalhando com as crianças, né? A parte motora grossa, o movimento do corpo, tá? E aí elas colocaram uma corda no chão e a criança tinha que pular aquela corda no chão, mas ela não podia passar, ela tinha que pular. E eu trabalho, né? Quem já sabe aí, eu trabalho com criança de 2 e 3 anos e era maternalzinho 1, então eram crianças de 2 anos. E eu fiquei só observando o desenvolvimento delas. E tinha criança que você tinha que elas precisavam dar aquele empurrãozinho, aquele desafio. Vai, você consegue. Gente, pular uma corda que estava no chão. Para a gente isso é surreal, mas para eles é um desafio enorme e é uma grande, é muito desafiador e coisa que para a gente é super normal. Então tinha uns que conseguiam pular, outros conseguiam da terceira vez, outros precisavam de uma força que a professora segurasse na mão e fosse a primeira vez. Porque isso é desafio. E quando essa criança ela vai sendo desafiada, ela vai sendo instigada, ela vai se desenvolvendo. Então, isso estimula ela a querer desenvolver cada vez mais. Então, uma coisinha boba, entre aspas, para a gente, é muito estimulante para a criança e elas amaram, elas curtiram. Quando chegou no final do período, a grande maioria delas, acho que uma ou duas só, ainda estava meio com medo, mas aí depois, com o tempo, foi melhorando. Mas todas conseguiram ver muito, gostar daquilo que eles estavam fazendo. E foi muito legal. Então, é uma coisa simples, mas para a criança de 2 anos de idade é super desafiador. E é isso que a gente precisa entender na educação infantil. A educação infantil, ela desenvolve todo o corpo, todo o movimento, toda essa parte exploratória da criança, tá? E ela precisa explorar, ela precisa experimentar e ela precisa fazer. Então, a partir do momento que ela faz, ela é protagonista daquilo, ok? Então, assim, continuando aqui aquilo que o autor fala dentro do livro, tá? A colaboração entre as crianças e a interação social também são valorizadas como elementos que enriquecem as experiências e ampliam as possibilidades de expressão. Nessa perspectiva, a educação infantil se configura como um ambiente propício para o desenvolvimento integral das crianças, onde suas 100 linguagens, lembra que isso daí, essas 100 linguagens é uma forma de se expressar, tá? Mas que a gente entenda-se aí por muitas linguagens, são valorizadas e reconhecidas como importantes formas de comunicação e expressão. Ao promover uma linguagem ampla e sensível, o livro busca inspirar educadores e profissionais da educação a explorarem e a apreciarem todas as formas de linguagem das crianças, ampliando assim as suas experiências e oportunidades de aprendizado. Bom, o que eles enfatizam também é que a criança possui uma variedade de formas de expressão que vão além dessa linguagem. Então, todas essas linguagens, elas são essenciais para o desenvolvimento integral da criança e permite que elas explorem, se comuniquem, construam significados de maneiras diversas, tá? Uma das defesas centrais da obra, né, do livro, é a valorização da expressão artística como uma das linguagens fundamentais da criança. A arte é vista como uma forma de conhecimento e expressão que possibilita a exploração sensorial, o desenvolvimento da criatividade e o engajamento emocional. Os autores defendem que a arte não deve ser vista apenas como uma atividade isolada, mas comum como uma linguagem que permeia todas as áreas da vida da criança.
Gente, coloca uma tinta na mão da criança para você ver o que ela faz. Ela vai explorar essa tinta de todas as maneiras, inclusive na boca, principalmente pequenininha. Então, ela pinta a parede, ela pinta o chão, ela explora, coloca um lápis, uma caneta, pede para que ela faça o simples movimento que as crianças têm, né? Que a gente vê muitas vezes trabalhar, fazer aquela bolinha de papel, crepom, e ir colando, aquilo é super divertido e é super estimulante para a criança. É a arte que precisa ser trabalhada com ela. Quando você trabalha a música, né? A própria imitação da música, né? A professora canta e vai fazendo a imitação com gestos e a criança vai fazendo aquilo. Isso é uma forma que ela tem de expressão. Então, ela vai ampliando todo o conhecimento dela. Então, além dessa expressão artística, né, os autores também ressaltam a importância da linguagem corporal, do movimento e da dramatização na educação infantil. Eles defendem que o corpo é um veículo de expressão e aprendizagem, permitindo que as crianças experimentem, descubram e se relacionem com o mundo de forma física e sensorial. Na verdade, gente, a gente vai pegar, quando a gente pega a BNCC, ela trabalha exatamente isso, o corpo, o movimento, né, a exploração de todo o ambiente, de tudo que é todo ao redor dela, através da dramatização, através da linguagem corporal, através do movimento. A criança precisa disso. E são nesses momentos que a gente identifica, às vezes, quando a criança tem algum problema, quando ela tem alguma deficiência, quando ela tem alguma coisa que precisa ser investigada. É nesse momento de exploração e desse tipo de atividade que a gente consegue avaliar muita coisa, tá? Bom, outro ponto central também é a ênfase na abordagem construtivista, na qual as crianças são consideradas ativas na construção do seu próprio conhecimento. Então, a gente precisa entender a questão, né, do fundamento construtivista como uma coisa que ultimamente ela tem sido vista como de uma forma assim abominável, tá? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não consegue entender que essa abordagem construtivista a criança faz, a criança constrói e o professor é mediador. Então, o livro traz muito disso, o professor como mediador, como facilitador desse processo de construção da criança, tá? O que se observava há muito tempo, em tempos anteriores, era o quê? O construtivismo, a criança constrói, então eu como educador ou um professor, eu vou me abster de fazer, ela tem que construir mesmo, se ela fizer errado, tá certo, porque ela tá fazendo. Não, não é isso. Quando você trabalha o construtivismo com a criança, ela é a protagonista, tá? Ela vai criar, ela vai construir, ela vai trabalhar os esquemas mentais dela para chegar num processo final de construção. E você vai nortear, você vai direcionar aquele tipo de construção, tá? Pega bastante às vezes para você entender até um pouco mais daquilo que o autor quer colocar no livro. Veja o curso que você está fazendo, tá? O meu papel qual é? Eu estou norteando o teu aprendizado, mas é você que está construindo isso dentro da sua cabeça, dentro da sua mentalidade. É você que está construindo o seu mapa mental. Eu só estou te orientando como fazer. Eu estou te dando uma técnica, eu estou te dando fórmulas, eu estou te dando caminhos. Quem está construindo esse aprendizado? É você. É você que está trabalhando. Então, como que eu estou trabalhando com você? De forma construtivista. Deu para entender? Então, é isso que você tem que fazer com a sua criança. Então, muitas vezes o professor ele entra com a coisa pronta. Vamos falar de educação infantil? Vamos falar então de dia de pai, dia de mãe, dia da família, dia da Páscoa, dia do índio, o que, que nós fazemos, né? E isso é uma coisa que tem mudado já bastante, tá? Mas o principal é o quê? Não, eu vou fazer o presentinho, o cartãozinho, eu vou recortar bonitinho, eu vou pintar, vou colar, e aí eu dou para a criança entregar aquilo para a mãe, ou eu dou para entregar para o pai, ou eu dou para entregar para o vô no dia da família, ou eu faço aquela brincadeira de índiozinho que é estigmatizante, tá? Então, o que, que a gente precisa entender? A criança tem que fazer, ela tem que
buscar se apropriar daquilo. Não adianta eu passar a tinta na mãozinha dela e ela for lá, ela colocar lá a mãozinha na folha e carimbar a folha com a mãozinha dela. O que é interessante, o que vai fazer sentido? Ela passar o pincel na própria mão. Ai, Cláudia, você é louca, vai fazer uma baderna. Esse é o papel da educação infantil, é o explorar, é o vivenciar, entendeu? Então, assim, não quer fazer isso, essa baderna, não dê. Dê uma coisa que você vai fazer para a criança vivenciar, explorar, que vai trazer uma aprendizagem para ela, vai trazer um significado. Senão vai dar uma coisa mais simples. Quem disse que você tem que trabalhar tinta e fazer sujeira? Se não tem estagiário, não tem auxiliar na sua sala, não consegue fazer, não faça, mas não faça você por ela. Deu para entender? Então, é isso muito o que o autor do livro traz, tá? Nessa questão de construtivismo. Então, eles valorizam o papel do educador como mediador e facilitador desse processo, que observa, escuta e interagem com as crianças para compreender as suas necessidades e interesses. Então, acredita-se que ao proporcionar um ambiente estimulante e desafiador, as crianças podem explorar as suas 100 linguagens de forma autônoma e significativa. Faz uma vez, vai ser uma baderna. Duas, um pouco menos. Três, um pouco menos. Uma hora, elas vão se habituar e vão começar a fazer de uma forma que aquilo já se tornou prática para ela, tá? Bom, a colaboração e a interação social também são aspectos valorizados pelos autores. Eles destacam a importância de proporcionar oportunidades para que as crianças trabalhem em grupos, compartilhem ideias, negociem, construam conhecimento de forma colaborativa. Através da interação com os outros, as crianças ampliam suas perspectivas e habilidades de comunicação. Precisa haver troca, precisa haver brincar junto, tá? Quanto menor for, mais mordida vai ter, e você tem que ficar de olho mesmo, mas você não pode deixar que aquela criança fique afastada da brincadeira, afastada do grupo, por quê? Porque ela tem um comportamento que muitas vezes é demonstração de carinho, é demonstração que ela está feliz, ela ainda não sabe demonstrar. Então, ao invés de beijar, ela morde, tá? Então, isso aí, quem é que tem que ensinar? O professor que tem que mostrar isso, tá? Então, por fim, gente, os autores, eles enfatizam a importância da documentação pedagógica como uma forma de valorizar e registrar o processo de aprendizagem das crianças. Você fez, você registra, porque aquilo vai se passando, e tudo aquilo que vai se passando vai ficando atrás da nossa memória. Lembra as aulas que eu dou para vocês, que eu mostro, que eu falo, né? Que a nossa memória, ela é um arquivo, e quando eu vou colocando coisas na frente daquilo, aquilo que eu preciso muitas vezes vai ficando atrás. Então, uma atividade que você deu hoje, quando chegar no final do ano, você nem vai lembrar mais. Então, é super importante essa questão do registro, tá? Através da documentação, é possível estar acompanhando, refletindo sobre as experiências das crianças, as suas descobertas, os processos e também os desafios que você vai começar a ampliar, tá? Essa prática também permite uma comunicação mais rica com as famílias, envolvendo-as dentro desse processo educativo. Resumindo tudo, as principais defesas dessas autoras no livro As 100 Linguagens da Criança estão relacionados à valorização das múltiplas formas de expressão da criança. A abordagem construtivista, vamos resumir aqui tudo que está falando, ok? Bom, valorização dessas múltiplas formas de expressão, abordagem construtivista, o papel do educador como mediador, a importância da colaboração e da interação social e o uso da documentação pedagógica como recurso para acompanhar e valorizar o processo de aprendizagem das crianças. Então, pessoal, o livro ele aborda exatamente isso, tá? Ele aborda essas questões e essas questões são trabalhadas como? De uma forma super gostosa, uma linguagem super legal para você entender o livro. Então, eu quero deixar algumas coisas aqui que agora eu quero que vocês me ouçam e anotem. São os principais conceitos. Então, quais os principais conceitos do livro? As múltiplas linguagens, a valorização da expressão artística. Lembra que a gente falou da arte para a criança?
a abordagem construtivista, a importância do ambiente educativo, a linguagem corporal e o movimento para a criança, tudo isso está dentro dessa obra, tá? A colaboração e a interação social, toda a documentação pedagógica, o reconhecimento das emoções da criança também é super importante dentro, tá, desse livro. A individualidade e respeito, a educação como um processo contínuo, tá? Então, todos esses conceitos são os principais que são abordados dentro do livro, que são abordados dentro dessa obra. Então, é super importante que você consiga fazer entender isso, porque é um livro prático, fácil, as autoras trazem isso para a gente, tá? Se você puder ler, leia, porque é muito legal. Ela fala ela vai enfatizar mais. E aqui, como eu falo para vocês, eu trago um resumo, o principal ponto que pode estar caindo aí dentro da tua prova, tá bom? Bom, para a gente finalizar, o que eu vou pedir? Façam seus resumos agora, façam seu mapa mental agora. Eu tive conversando com uma das minhas alunas esses dias e ela falou assim: Cláudia, eu faço um mapa mental e eu estou deixando tudo na parede do lado da minha cama. Eu acordo e já estou olhando para aquilo. Gente, isso é foco, é estudo, tá? Não importa o que você vai fazer. Na época que eu estudava muito para concurso, eu deixava até no vidro do banheiro, tá? Ia tomar banho lá, tá valendo. Levantava de manhã, olhava no espelho, tá valendo. Nas portas. Faça isso para você gravar, estar sempre revisando, principalmente aquilo que você tem uma dificuldade maior, ok? Bom, muito obrigada, pessoal, pela atenção de vocês, por um pouquinho de tempo que ficaram comigo e até a próxima obra, ok? Beijo no coração de vocês.